umas boas pérolas do apóstolo Paulo. Ele vem trazendo para nós também uma palavra muito rica. Diante daquilo ao qual nós precisamos carregar, ter sobre a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá para o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. Olha o que ele vem dizendo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e nós não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: crie, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastando. O nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os invisíveis são temporais, ao passo que os que não se veem, eles são eternos. Você ouviu glória a Deus? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, diante da sua expressão e explicação. O apóstolo Paulo aqui ele fala sobre a renovação interior, mesmo diante dos desgastes exterior. Ele enfatiza que as aflições momentâneas, embora pesadas, produzem uma glória eterna, incentivando a fixar a atenção no que não se vê, o eterno, em vez do que se vê, o transitório, o natural. Paulo reconhece que o corpo humano se desgasta com o tempo, mas ele também destaca a renovação interior que acontece dia após dia. Nós sabemos que Paulo tem um testemunho muito forte de vida, por diante da sua caminhada, em todo o sofrimento, todas as perseguições,
em tudo aquilo que ele passou, o seu corpo físico sofreu, ele tinha um entendimento que haveria uma vida melhor do que aquilo ao qual ele estava vivendo, mas era necessário, muitas das vezes, passar por certas situações, a ele entender, irmãos, que o maior benefício ao qual ele tinha não era aquilo ao qual ele iria conquistar na terra, mas era a sua vida, irmãos, eterna com Cristo Senhor Jesus. Muitos de nós nos frustramos, muitos de nós passamos por certas coisas em nossa vida, e se o nosso pensamento, o nosso foco, ele não tiver no Senhor, naquilo ao qual Cristo ele tem reservado de fato e verdade sobre a nossa vida, irmãos, nós, irmãos, desanimamos, nós paramos, nós paralisamos. Nós vemos que o apóstolo Paulo, irmão, diante de tudo aquilo ao qual ele passou, nós vemos ele sempre prosseguindo na fé. Sempre ele prosseguindo, irmãos, firme no propósito dele. O que o Senhor ele quer trazer para a nossa vida hoje? Nós precisamos estar como o apóstolo Paulo, irmão, diante de cada palavra ao qual ele trouxe. Reconhecendo que o corpo humano se desgasta com o tempo. Mas ele também destaca que a renovação interior que acontece, precisa acontecer, irmãos, e nós permitimos isso acontecer dia após dia. Diante de tudo aquilo ao qual possa estar vindo sobre a nossa vida, o nosso foco precisa estar, irmãos, a maior herança ao qual o Senhor tem sobre nossa vida, não são bens materiais, não é eu vestir a melhor roupa, não é as conquistas ao qual eu vou ter, não que eu não venha a ter, porque isso é um processo de fidelidade ao qual nós temos com o Senhor, diante do nosso merecimento dia após dia, o Senhor vai trazer sobre a nossa vida. Porque não quer dizer, irmãos, que eu pegar um copo como esse, um copo bonito, belo, talvez ele seja bom para mim. Isso daqui vai me fazer bem. Mas isso não quer dizer que um copo bom, belo como esse, vai fazer bem para todos. E nós precisamos entender, irmãos, o foco ao qual nós precisamos ter sobre a nossa vida, é, irmãos, que aquilo ao qual nós precisamos estar focados, irmãos, é naquilo ao qual Cristo tem na eternidade para cada um de nós. Existe algo melhor. Apóstolo Paulo, irmãos, diante de tudo aquilo ao qual ele estava passando, seu corpo estava sofrendo, irmãos, diante de todo ataque ao qual ele estava, irmãos, nós vemos, irmãos, que ele sabia que tinha um benefício maior. E que o Senhor estava ali, ó, preparando, irmãos, para ele. Onde está o seu pensamento? Muitos servos do Senhor, aqueles que caminham com o Senhor, buscam benefício, irmãos, nessa terra. A sua mente, irmãos, fica voltada para aquilo ao qual elas vão conquistar aqui nessa terra. E fica somente nisso. E aquilo ao qual o Senhor tem como promessa maior sobre a nossa vida é eternidade. A maior, irmãos, promessa do Senhor sobre a nossa vida não é aquilo ao qual nós vamos conquistar nessa terra, irmãos. É a garantia, irmãos, da moradia com Ele. E às vezes as pessoas estão preocupadas naquilo que vai acontecer, naquilo que vai conquistar. Não tenho tudo aquilo, irmãos, que desejo. Às vezes nós olhamos para certas situações e falamos, cara, eu estava falando com algumas pessoas hoje, cara, acontece certas coisas com tanta facilidade sobre a vida de algumas pessoas. Mas às vezes parece que é tão difícil acontecer na nossa vida. Será que nós estamos caminhando errado? Será que nós estamos prosseguindo, fazendo em direções erradas? Mas se nós pararmos para analisar, irmãos, diante daquilo ao qual foi a vida do apóstolo Paulo, talvez nós vamos dizer, poxa, ele foi um mega hipitão pecador. Um cara que tudo aquilo que ele passou não era servo de Deus. E às vezes nós nos confundimos com essas coisas.
O que o Senhor Ele quer de nós é a nossa fidelidade, irmãos. Independente daquilo ao qual nós viemos passar sobre a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Sabemos que as aflições serão leves, irmãos, e momentâneas, passageiras sobre a nossa vida. A passagem enfatiza que as dificuldades e sofrimentos dessa vida são leves e passageiras, em comparação com a glória eterna que Deus, irmãos, prepara para cada um de nós, irmãos. Sabemos, irmãos, que olhamos, né, o Marcos, show de bola, chegou aí, fiquei muito alegre de ver o Marcos hoje aí. Marcos é um amigo mesmo, ao qual nós amamos a vida de Marcos. O pastor ia ficar alegre de ver. E eu falei com a Clarissa assim, cadê a Clarissa? Clarissa, conhece ele, pai? Por quê? Marcos viu ela pequena, né? Então ela não lembra dele. Então tu vê, pequena ela era. Marcos, já está caminhando para 20. Aí, ó. Está chegando. 4 anos é um pulo, ó. Então nós olhamos e vemos que a nossa vida aqui, irmãos, passa rápido, irmãos. Às vezes nós olhamos uma criança hoje, irmãos, pequena, quando nós vemos aquela criança já está casando, já está tendo família, está fazendo isso, aquilo. A vida é rápida, ao qual o apóstolo Paulo está dizendo, diante das aflições passageiras, momentâneas, rápidas, ele está dizendo sobre isso. Que as dificuldades e sofrimentos dessa vida são leves, são passageiras, em comparação àquilo ao qual o Senhor tem preparado, irmãos, para nós. Tem preparado, irmãos, sobre a nossa vida. É a glória eterna. O zelo ao qual o Senhor, irmãos, tem sobre a nossa vida, a sempre, irmãos, sinalizar para nós o caminho certo, a direção certa, aquilo ao qual Ele tem sobre a nossa vida, para que nós possamos, irmãos, caminhar o melhor em Deus. Pastor, hoje nós estamos no domingo, Dia das Mães. O que essa passagem tem a ver com as mães hoje? Olha para o teu irmão falar assim, tudo. Quantas vezes suas mães não traz palavra de direção sobre a sua vida, para que você possa seguir uma vida melhor? Quantas das vezes, irmãos, sua mãe passa a madrugada orando para a sua vida, para que você possa se tornar uma pessoa melhor? Quantas das vezes sua mãe deixa de comer algo melhor, para trazer algo melhor sobre a sua vida? Maria, quando concede Jesus, teve um privilégio de ser mãe de Jesus. Nós vemos que ela sabia dos propósitos, dos planos, e nós vemos que ela se coloca, irmãos, como uma intercessora de Cristo. Ela se coloca ali como uma ajudadora de Cristo. Ela se coloca ali, irmãos, para cooperar com Cristo em tudo aquilo ao qual ele fazia. Elas tinham um sentimento de fato e verdade de mãe, sabendo, irmãos, quem era Jesus, mas também, irmãos, com um sentimento ali profundo de mãe sobre a vida dele. Ela entregou de fato e verdade a sua vida no ministério de Cristo, na função de Cristo, no propósito de Cristo aqui nessa terra. Eu sempre falo, irmãos, que minha mãe ela partiu cedo. Mas, irmãos, eu sempre falo, irmãos, que eu não me lembro, irmãos, nem sequer de um dia, irmãos, eu fazer algo contra minha mãe, de eu levantar a voz para minha mãe. Eu lembro, irmãos, de época que nós somos jovens, irmãos, e nós, irmãos, às vezes fazemos coisas que, infelizmente, não damos ouvidos. E minha mãe me orientava a respeito de algumas coisas. Eu nunca fui uma criança de aprontar muito. Mas, irmãos, e algumas vezes acabei aprontando, como toda criança faz. Eu já, como um adolescente, irmãos, ela sempre me orientava a respeito de algo. Um dia eu saí
os colegas fazer algo. Irmãos, sem maldade de fazer alguma coisa, acabou que a gente tinha um acidente. Irmãos, fomos confundidos, irmãos, com pessoas, irmãos, que estavam querendo incendiar o mercado. Porque tinha um acontecimento que aconteceu um mês antes e tentaram incendiar o mercado. Aí, nós como colegas fomos lá tentar experimentar fumar um cigarro. E ela já tinha falado muito a respeito, porque meu padrasto fumava, e toda a enfermidade ao qual ele tinha adquirido. E ela sempre orientava isso, sempre falava. E, irmãos, algumas vezes ela falou, não fique com essa pessoa, não vai para isso. Quando você for para algum lugar, fale para onde você vai. Eu, como um jovem, daqui a pouco tenho perdido na minha mãe, se juntei com os colegas, fomos lá experimentar, graças a Deus. Nenhum de nós três gostamos, né, do cigarro até hoje. Os três, irmãos, graças a Deus, ninguém deu para cigarro. E o que a gente fez? Com o restinho que tinha do cigarro, joguei na lata de lixo dentro do mercado. Viram pela câmera, quando a gente foi indo embora, os caras vieram correndo atrás da gente, querer pegar a gente. Acabou que deu polícia, deu coisa. Irmãos, eu lembro, irmãos, que a minha mãe não quis saber nem de me ouvir aquilo que eu estava falando. Minha mãe, irmãos, era como homem, ela batia igual homem. Era chute, era tudo qualquer, não queria saber onde batia. Irmãos, só fiz assim, ó, calado eu estava, calado eu fiquei. No outro dia, pastor, tu falou, eu tentei, expliquei a ela, falei para ela da melhor forma possível. Irmãos, e todas as vezes que a minha mãe me chamava a atenção, eu baixava a minha cabeça. Olha para o teu irmão e fala assim, isso é honra. Precisamos ter reconhecimento, irmãos, e entender, irmãos, quem é que está sobre a nossa vida. Eu trago isso, irmãos, como um conselho para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Uma das minhas irmãs, ela levantava a voz e uma das vezes, irmãos, ela chegou até a encarar minha mãe. Hoje ela traz isso, essa marca sobre a vida dela até o dia de hoje. Minha mãe não é viva mais, felizmente partiu cedo, nós novos. E ela traz essa marca, irmãos, até o dia de hoje. E eu hoje, irmãos, tenho minha mente, meu pensamento, meu coração tranquilo a respeito disso. Então, entenda uma coisa, irmãos. Apóstolo Paulo, irmãos, ele está dizendo aqui, irmãos, que ele estava confiando na palavra do Senhor sobre a vida dele e do propósito dele. Sabendo que Cristo, irmãos, pagou um alto preço para que ele pudesse ter uma vida melhor e uma eternidade com o Senhor. Entenda uma coisa, diante daquilo ao qual nós estamos no Dia das Mães, muitas das mães dão a sua vida por amor aos seus filhos. E filhos, valorizem isso. Hoje eu vi uma filha falar assim, dando os parabéns para a mãe, porque a mãe não estava presente mais sobre a vida dela. Hoje nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos valorizar as pessoas enquanto elas estão, irmãos, perto de nós. Porque depois que partir, irmãos, não vai mais. Olha para o teu irmão e fala assim, não adianta mais. O que eu quero trazer, irmãos, sobre a nossa vida hoje, é que nós precisamos, irmãos, focar, irmãos, diante dos nossos pensamentos, nosso foco naquilo ao qual o Senhor tem, e cada passo de honra, de fidelidade, de compromisso, ao qual nós temos, vai nos conduzir, irmãos, a isso. Preste atenção numa coisa ao qual eu vou trazer para a vida dos irmãos. Irmãos, benefícios materiais na nossa vida, daquilo ao qual nós temos hoje. Irmãos, muitas das vezes nós não vamos precisar fazer esforço se nós tivermos nossa vida em fidelidade com o Senhor. Quanto mais você quiser buscar o benefício, irmãos, material, sem, irmãos, você ter uma vida com Cristo, isso vai fugir de você.
Foi difícil, irmãos, eu entender a respeito disso. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de trabalhar e ter meu dinheiro, irmãos. Pastora, irmãos, foi uma pessoa, logo depois que nós casamos, ela sempre falou assim: Michel, eu tenho um ministério, caminha comigo. Nós não temos tantas coisas, mas vamos somar na obra. E eu tinha o meu pensamento: eu posso cooperar um pouco aqui, mas também posso estar fazendo, trabalhar, vou para a rua, vou fazer, vou ter minha profissão. E sempre tentei fazer isso, não dando ouvido àquilo ao qual ela estava falando. Irmãos, isso ela bateu na tecla, irmãos, várias e várias vezes, até eu ter maturidade e entender do propósito de Deus, irmãos, sobre a minha vida. Hoje, eu como ela, nós servimos, irmãos, a igreja 100%. Hoje nós estamos lá com a loja, irmãos, mas que não nos impede, irmãos, de nada, de fazer nada. Hoje, se eu tiver, irmãos, lá, tenho um compromisso, se eu tiver de fechar lá, ó, eu fecho. Hoje, se eu tiver de, irmãos, de abrir, irmãos, a parte da manhã não abrir à tarde, eu faço. Se eu tiver de não abrir de manhã e abrir à tarde, irmãos, eu faço. Então, irmãos, entenda uma coisa, ao qual o Senhor Ele quer de cada um de nós, que nós viemos dar prioridade ao reino e entender, irmãos, ao caminho, aquilo ao qual Cristo tem separado, irmãos, para nós, que é a eternidade, irmãos. Que é o benefício maior do que aquilo ao qual nós vamos conquistar aqui. A nossa honra, a nossa fidelidade, o nosso compromisso vai fazer nós conquistarmos coisas, irmãos. Ter coisas. Eu lembro, irmãos, que o primeiro carro ao qual nós conseguimos conquistar, que foi o Zafira, e chegando lá, irmãos, o rapaz apresentou e era uma novidade naquela época. E quando nós olhamos e vimos, eu olhei para o Senhor e falei assim: cara, isso aí está muito além daquilo, nosso nome de repente vai passar, isso, aquilo. E aí a gente começa com as nossas dúvidas. E o rapaz, irmãos, acho que estava com mais fé do que a gente, mais confiante que a gente. Quando nós olhamos e falamos, ele falou assim: ó, isso aqui é a cara de vocês. Não, vai, vocês vão conseguir, vocês vão pegar isso aqui, vou passar. Irmãos, estava totalmente fora da nossa realidade, daquilo ao qual eu estava apresentando. A gente sabe que muitas das vezes, quando você vai adquirir um carro, você precisa ter uma entrada, né? Para eles poderem passar. E eu lembro que nós fomos lá, falamos para ele, não temos nada. Ele colocou talvez a parcela vai estar tanto, nesse valor. Falei: Silêncio, não vai dar não. Não, vamos tentar. Ele insistiu tanto, irmãos, que a gente aceitamos. E eu lembro, irmãos, que já estava fechando a loja. Na época foi lá no Rio Bonito. E quando se encostou um carro, qual ele estava lá, dando ré para colocar, nós estávamos dentro da loja, e tinha um dizer naquele carro. Eu não me lembro corretamente o dizer, mas aquele dizer ele estava trazendo uma palavra de confiança. Quando ele encosta aquele carro, nós estávamos sentados, porque assim, quando ele vem com aquele carro, o carro parou aqui assim, a gente vimos, eu falei para a Silene falou, quando acabamos de ler, o dono da agência nos chama. Falou assim: ó, o nome já foi aprovado. Tá? Eu falei: meu Deus, Silene, agora vai ter que pagar essas coisas. E a parcela, ela reduziu sem dar entrada nenhuma. Irmãos, a gente glorificamos ao Senhor, exaltamos ali o nome do Senhor e vimos a fidelidade, o amor de Deus sobre a nossa vida. Entenda uma coisa: Deus tem reservado para nós coisas, irmãos, muito maiores daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos sobre nós. Porque, irmãos, aquilo ao qual Deus ele tem para nós, os pensamentos de Deus sobre a nossa vida é muito maior do que os nossos para nós mesmos. Às vezes nós olhamos e achamos que isso aqui é maravilhoso para nós. É o máximo. Mas os pensamentos de Deus estão muito além, irmãos, para nós, do que somente esse copo. Entenda uma coisa, irmãos.
Dessa mesma forma, sempre é um coração de uma mãe sobre a vida dos seus filhos. Estão muito além daquilo que você pensa. Estão muito além daquilo que você imagina. Entenda uma coisa. É muito importante, irmãos. Esses dias, às vezes as pessoas falam, mas todo dia é dia. Mas é bom, irmãos, ter esse dia. Existem filhos. Presta atenção no que Deus está falando contigo, tá, gente? Existem filhos que eles querem receber, eles não querem dar. O pensamento do filho, irmãos, é uma obrigação daquilo ao qual os pais têm sobre a vida deles. Chega o dia das mães, vou lá, vou dar um presentinho para minha mãe. Acabou o dia das mães, parece que a honra acaba. Parece que o compromisso acaba. Parece que vai aguardar o próximo ano chegar para que possa fazer algo. Um dia desse eu estava vendo um vídeo, não sei se foi ontem, e que era aniversário de uma mãe de 95 anos de idade. Estava indo visitar a mãe. Essa filha morava em outro estado. E essa filha, irmão, não, ela tinha 99 anos, acho que a filha tinha 80 e pouco. A filha estava mais debilitada do que a mãe. Daqui a pouco chega, irmãos, a filha, irmão, devagarzinho, andando. Porque ela estava dizendo, eu não posso deixar esse dia passar. Olha para o teu irmão e fala assim, honra. Presta atenção numa coisa. Filho é filho até o resto da vida. Mãe é mãe até o resto da vida. A palavra de Deus, ela diz, honra seus pais, suas mães, sua pai e sua mãe. Para que o seu dia se prolongue na terra. Se nós falamos, se essa palavra ela diz que se nós honrarmos a nossa vida, ela vai prolongar, isso quer dizer que a desonra vai fazer o quê? Isso quer dizer que se Deus ele permitiu a sua vida nessa terra para que você pudesse viver até os 50, 60 anos. A sua desonra vai fazer o quê? Um dia eu falei isso com uma pessoa, irmãos. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Você não honrou, você desrespeitou, você traiu, você fez isso com a sua mãe. Essa pessoa, irmãos, passou, irmãos, como se dizem, o pão que o diabo amassou. Mas por que passou por tantas coisas? E às vezes nós olhamos e falamos assim, cara, mas aconteceu isso, cada dia parece estar ficando pior. E essa pessoa com 44, 45 anos de idade, ela morre. Mas se nós olharmos, cara, tinha tudo para viver mais. Tinha tudo para alcançar a vida mais, porque aparentemente tinha boa saúde, uma pessoa, irmãos, ativa. E por que foi cancelado, irmãos, rapidamente disso? E a gente começa a olhar, irmãos, a respeito, quando conhece essa pessoa, nós começamos a olhar, irmãos, a respeito de algumas coisas. Isso pode ser também fruto de desonra. Honre seus pais, honre sua mãe, para que o seu dia ele possa prolongar. Isso quer dizer também, irmãos, que a honra leva a nós recebermos aquilo que Deus tem reservado para nós. Nós alcançarmos muitas coisas. Eu olho, irmãos, para a minha vida, eu falo algo pessoal. Numa conversa ao qual eu estava falando, irmãos, com as pessoas,
Ontem eu estava falando, eu não gosto muito de expor a vida de outras pessoas. Se eu tiver de expor, como eu estou falando aqui agora, eu vou expor a minha vida, eu vou falar da minha vida. E eu estava falando, irmãos, a respeito disso, em uma comparação, irmãos, a minhas irmãs. Irmãos, eu sou o único homem e eram 5 meninas. Uma faleceu bem cedo. Ficamos em 4. Irmãos, as minhas 3 irmãs aprontou muito com a minha mãe. Fala o que é aprontar, irmãos. Aprontou. Uma, irmãos, morreu cedo. Fatalidade. Deus assim quis. A outra agora, mais recente, que era a minha irmã mais velha, que aprontou, irmãos, demais. Aí às vezes a pessoa fala assim, eu fiz tantas coisas, mas hoje eu decido viver uma vida correta. Peço perdão a minha mãe, peço perdão a Deus. Mas aprenda uma coisa, irmãos, ao qual vou deixar como ensinamento para vocês. A consequência de um pecado, ela não é retirada. Quando eu olho, irmãos, para a minha vida, irmãos, e olho para a vida delas, irmãos, eu vejo que parece que a vida delas não anda, não flui, parece que nada flui, parece que nada avança sobre a vida delas. Por que isso? Eu sou melhor que elas? Alguma coisa? Não, irmãos, não estou me colocando como isso. Mas também eu consigo entender, irmãos, a pessoa ao qual eu fui e sou até o dia de hoje, em respeito à autoridade, talvez me faça alcançar níveis maiores que elas não consigam hoje. A gente fala, a gente passa. Eu estava dizendo para uma delas, eu tenho um tio que é só o sangue do cordeiro. Só ele está certo, ninguém mais está. Aí uma irmã minha já brigou com ele, outra irmã minha já brigou com ele. E eu estou lá. Todas as vezes que eu vou lá, ele fala. Dá vontade de ir lá, irmãos? Não. Mas quando estou com ele, irmãos, você não vê eu debater, você não vê eu falar com ele. E um dia eu consegui, irmãos, fazer com que ele viesse me ouvir. E trouxe ensinamentos daquilo ao qual a palavra de Deus, ela trouxe sobre a minha vida. E comecei, através disso, a perguntar algumas coisas para ele a respeito do passado dele, da infância dele. E ele começou a abrir o coração, irmãos, para mim a respeito de algumas coisas. Ele tem 60 e poucos anos. E ele começou a trazer, irmãos, coisas da infância dele, daquilo que ele sofreu, e ele se sentia, sabe o que, irmãos? Rejeitado. A rejeição fazia ele ser, irmãos, agressivo. Agressivo com outras pessoas, agressivo em diminuir as pessoas, agressivo em dizer e querer afirmar que ele era melhor do que outras pessoas. E eu comecei a trazer, irmãos, algumas coisas para ele. E vi os olhos dele cheios d'água. O que eu quero trazer para você, irmãos, seja uma pessoa melhor do que você é hoje. A cada dia que vem a se passar, se torne uma pessoa melhor do que é hoje. Apóstolo Paulo, diante dos ensinamentos, irmãos, dessas pérolas do apóstolo Paulo, diante do ensinamento dele, nós vemos que apóstolo Paulo, irmãos, de um perseguidor, passa para um evangelista, irmãos. Um missionário, um pregador da palavra, um homem que era perseguido antes, perseguia antes, passou a ser perseguido, mas manteve o seu foco, irmãos, em um entendimento que a eternidade era a herança daquilo ao qual ele fazia aqui. A eternidade
era algo maior e melhor, irmãos, de tudo aquilo ao qual ele, irmãos, passava aqui. Entenda uma coisa: a sua honra, a sua fidelidade, irmãos, hoje vai trazer benefícios sobrenaturais, irmãos, sobre a sua vida. Isso é para que o nome do Senhor, ele possa ser glorificado. Isso é para que o nome do Senhor, ele possa ser exaltado. Muitas pessoas, elas estão dentro do Evangelho, mas não vivem o Evangelho real e vivo, irmãos. Olhamos e vemos muitas pessoas, irmãos, que um bom culto para ela, talvez seja um culto de reteté, cair no chão, rodar, rodopiar, fazer isso e aquilo. Um bom culto, irmãos, é quando você se coloca à disposição para adorar, engrandecer e exaltar ao Senhor, ao entendimento que o Senhor é o foco e não você. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é fazer você ser uma pessoa madura, em entendimento. O louvor não é aquele que eu gosto, mas, irmãos, eu não estou aqui por causa do louvor. Eu estou aqui por causa do Senhor. A palavra talvez não era aquela qual eu estava esperando. Eu não estou aqui por causa da palavra. Eu estou aqui por causa do Senhor. E Deus, irmãos, é Deus, irmãos, para agir da maneira e da forma dele, irmãos, sobre a nossa vida. Deus, ele faz, ele fala, irmãos, da maneira e da forma ao qual ele quer. Age da maneira que ele quer. E precisamos sempre entender, irmãos, aquilo ao qual o Senhor ele tem sobre a nossa vida. Diante desse dia ao qual nós estamos, diante dessa comemoração ao qual nós estamos, muitas pessoas, eu vi hoje nas redes sociais, pessoas chorando para as mães não estarem mais. Irmãos, eu, irmãos, paro e lembro. Irmãos, eu não choro. Ah, pastor, tem um coração muito duro. Não, irmãos. Porque eu aproveitei todos os momentos. Eu aproveitei, irmãos. Muitas pessoas que choram hoje, irmãos, e falam tantas coisas hoje, pelas mães que não estão hoje, é porque elas não deram valor quando elas estavam presentes. Hoje, eu sinto falta, mas hoje, eu não sinto tristeza. Porque também eu tenho a certeza, irmão, que no final da caminhada de vida dela, ela estava caminhando com o Senhor. Sei que o Senhor preparou tudo e o Senhor levou. Então, no tempo do Senhor, irmãos, estaremos juntos na terra preparada pelo Senhor para a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Sua mãe está viva hoje? Aproveite a cada instante. Eu falava, irmãos, para minhas irmãs, aquilo que você tiver de fazer, faça longe. Faça perto, não. Tudo aquilo que eu fazia, a minha mãe falava, ela até falava com o Michel. Mas, o Michel resolve as coisas dele fora. O Michel não traz problema nenhum para dentro de casa. Batendo ou apanhando, irmãos. Eu resolvia fora. Eu queria sempre preservar, irmãos, a vida da minha mãe. Então hoje, meu pensamento sempre é um pensamento tranquilo. Tá, irmãos? Porque chegar um dia do Senhor, eu estarei encontrando ela na eternidade, para a glória, para a honra do nosso Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Então, se a sua está aí presente, honre ela aí, irmãos, sempre. Amém, irmãos? Em nome de Cristo, Senhor Jesus. Se coloca aí de pé.
Em nome do Senhor.